Saudações a todos, é uma grande alegria de revê-los, que nós possamos fazer um bom estudo, que a paz esteja com todos, agradecendo a Deus, as boas intuições que nós recebemos dos nossos amigos espirituais. O estudo de hoje, o livro. Daremos continuação ao estudo de O Livro dos Espíritos, lembrando que nós estamos no livro segundo. O livro segundo trata do mundo espírita ou dos espíritos. E nós já estamos no finalzinho do capítulo primeiro, que trata dos espíritos. E hoje seria o item oitavo desse capítulo, que é Anjos e Demônios. Vamos, então, iniciar os nossos estudos compartilhando a tela. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a didática que a gente vai usar para conduzir o estudo de hoje, como nós temos procurado fazer ao longo desses estudos. Como nós já observamos várias vezes, a nossa proposta é de estudar essas obras cronologicamente, tendo cuidado de fazer os links desses assuntos que estão nas primeiras obras com as obras posteriores. Ou seja, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, eles vão constituir a base da doutrina espírita. O primeiro vem com toda a teoria, onde o Kardec ele não desenvolve toda a temática, até mesmo porque, ao longo desses anos, o Kardec continua fazendo suas pesquisas, continua dialogando com os espíritos, e coisas novas a respeito desses temas vão surgindo. E um dos motivos disso acontecer é que muitos temas, a própria ciência da época não estava tão desenvolvida para que os espíritos trouxessem tudo de uma vez. Então, eles foram trazendo aos poucos, com cuidado, sedimentando essas bases. A gente vai ver isso ao longo de toda a obra. Então, se a gente pega o livro dos Espíritos e vai tratando como essa temática de hoje, anjos e demônios, lê essas questões e fecha, isso é um erro. Porque essas questões elas vão ser muito mais desenvolvidas nas obras seguintes, principalmente na Gênesis. Então, dependendo do assunto, ele vai aprofundar no céu e inferno, ele vai aprofundar na Gênese, e muitas vezes também passa pelo livro dos médiuns e passa também pelo Evangelho. Então, muitas coisas a gente vai ver aqui que é repetido nessas obras. Não ipsilíteres, aí é que está a coisa, né? Ela está embutida naqueles conceitos. E lá vai eu com a minha chatice de novo, né? Por isso que as obras são segundo o Espiritismo. Então, você está interpretando o Evangelho segundo essas bases. Estão sendo desenvolvidas aqui e aprofundadas nas outras obras, sempre com olhar segundo essa base inicial. Então, a proposta que a gente vai trazer hoje, que a gente já tem utilizado nos outros estudos, é uma coisa que a gente também foi aprendendo ao longo desse estudo que a gente está juntos aqui desenvolvendo. Para que a gente não fique somente com o conceito, e eu vou usar esse tema de hoje como exemplo, mas serve para todos os outros temas, se a gente ficar só no conceito que está aqui no Livro do Espírito, a gente acaba perdendo a essência do que Kardec desenvolve nas outras obras. Então, nós vamos primeiro fazer a leitura, vamos fazer as nossas reflexões, e, ao final, nós vamos mostrar aonde esse tema vai ser desenvolvido nas outras obras. Para quê? Para que, quando nós estivermos estudando essas outras obras, que nós já estamos fazendo, né, a gente possa entender por que ele chegou naquela determinada conclusão sobre este tema. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da ideia que a gente quer
de como a gente quer conduzir esse estudo. Bem, feito essas primeiras explicações, eu acredito que a gente já possa entrar na nossa temática de hoje. Aqui eu preparei o arquivo justamente, né, aonde se desenvolve essa temática nas outras obras. Mas isso daqui é cena dos próximos capítulos. Então, vamos começar pelo começo aqui. Vamos entrar no Livro dos Espíritos, segunda parte, no capítulo primeiro, item oitavo, Anjos e Demônios. E essa temática fecha esse capítulo. Anjos e Demônios. Pergunta 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Diante dessa resposta, o Kardec vai fazer um comentário. Ele fala que a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Kardec fez essa observação e muito bem feita, porque senão todos os anjos seriam puros, né? De acordo com a resposta que ele recebe. Então, ele lembra, né, que existe a denominação do anjo bom e do anjo mau. Então, o que os espíritos estão trazendo aqui é justamente a ideia de anjo, de um ser perfeito, né? Não. O que ele está falando aqui é que ele é sinônimo de espírito ou de gênio, na pergunta que Kardec faz. E quando ele recebe a resposta, ele fala que, né, foi tomado aqui esse termo na sua melhor acepção, ou seja, excluindo os anjos que não são bons, porque ele coloca anjos, arcanjos, serafins. Ele não falou sobre outros tipos de anjo, né? O anjo caído, aquela história toda que a gente já conhece bem. 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala, tomando aquela acepção do espírito bom, né? Percorreram todos os graus. Mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Kardec ele vai comentar isso um pouquinho mais para frente, porque aqui, por essa resposta, já indica que Deus não criou seres privilegiados. Para chegar no alto grau de uma escala, eles tiveram que trabalhar o seu desenvolvimento intelecto e o seu desenvolvimento moral. Por que que nem todo mundo chega ao mesmo tempo? Né? Por que que um demora mais? Por que que um demora menos? Então, vamos fazer uma analogia com aquele aluno que ele é assíduo, que ele é disciplinado, que ele procura auxiliar os amigos, enfim, é um aluno aplicado. Ele aceita essa missão sem murmurar. Ele labuta para isso e se forma, enquanto aquele aluno que fica na sala de aula fazendo bagunça, que é indisciplinado, que não obedece, que falta aula, ele vai fazer o quê? Ele vai repetir de ano. A gente não pode mais falar isso, né? Que parece que mudou o sistema, né?
Mas normalmente, né, uma pessoa dessa, ela não consegue acompanhar porque não se aplicou. E aí existe uma outra coisa que é interessante, é que depende de quê? De Deus. Na lei divina não tem esse negócio de passar de ano, né? Só na nossa lei humana, né? Porque na lei divina não tem esse negócio. Ah, não, você assistiu, aí você vai passar de ano mesmo sem ter cumprido. Não, vai repetir de ano. Então, aqui, o sofrimento ou a felicidade que esse espírito conquista é consequência dos atos. Consequência é fruto, né, do labor que esse espírito imprime a ele próprio. E aqui ele já entra na questão que nós mencionamos que ele iria abordar, na 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Uma resposta que só tem lógica quando você utiliza o raciocínio que a doutrina espírita nos fornece. A progressão dos espíritos, né? A lei de liberdade, de escolhas, né? A lei de progresso, e todas as leis morais que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, mais adiante, no capítulo justamente que aborda essas leis morais, né? Uma coisa interessante é que o Kardec está trazendo essa opinião, que era uma opinião que até hoje ela é vigente, né? Nos dogmas da igreja. Nós temos aí quantos anjos que a igreja tem, como serafins e todas aquelas denominações que a gente tem ouvido, que já foram espíritos criados perfeitos. A ideia do anjo caído, ele era um anjo perfeito e ele caiu. Então é bem interessante porque o Kardec toca nesse ponto nevrálgico aqui da questão, até para esclarecimento das pessoas que estão aprendendo a doutrina espírita, que estão estudando a doutrina espírita. Quando ele fala, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos, eu também achei muito pertinente essa conclusão da pergunta, porque, veja bem, quando ele vai perguntar sobre a crença em Deus, os espíritos vão utilizar esse argumento, né, que todos têm, mesmo nos povos mais primitivos, essa ideia de que existe uma divindade, de algo externo, né, a ela, que muitas vezes a gente considerava como uma coisa sobrenatural. E tudo que era sobrenatural a gente falava que era uma divindade. Então era falta de entendimento daquele povo. Ou seja, se eu posso pegar esse conceito para afirmar a existência de Deus, né, será que essa crença também, que está na tradição de todos os povos, será que ela também não está correta? E a resposta não poderia ser mais exata, né, e contundente. Porque quando ele fala, fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, a gente vai lembrar de pluralidade dos mundos habitados. A gente estuda aqui, estuda no, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai. A gente estuda a progressão dos espíritos. Esses espíritos, eles progridem aonde? Nesses mundos. Então,
Deus nunca parou de criar. Então, sempre existiram espíritos, tanto na base da escala espírita, como no topo dessa escala. Mas os homens, então, pela sua ignorância e não tendo a cognição de entender ainda, eles consideravam que esses seres espirituais, que eles classificam como anjos, né, acham que eles sempre foram assim de todo sempre. Acrescentando aí apenas que a partir do momento em que o homem adquiriu inteligência suficiente, razão, para começar a questionar as coisas e ter o problema das religiões, né? Cujo intuito era poder e não educação, instrução da humanidade. E nisso criaram toda essa supranaturalidade e tal, com o objetivo de dominar. E isso, na verdade, até os nossos dias ainda existe, porque diante dessas respostas tão claras, tão evidentes, e que a gente, no estágio que estamos hoje, podemos aquilatar a verdade disso aí, basta olhar para os predicados de Deus, né? Quer dizer, não há mais campo para isso, não há mais terreno, não há entre aspas, né? Mas a verdade é que continua. Adicionando aí a resposta da pergunta É, Mas cento e vinte e nove, eu penso mas também, Kardec não ia, só um pouquinho, mas Kardec, não ia penetrar nessa esmiução, vamos dizer assim, né? ele vai fazer mas isso eu não aqui, né? acredito, Ele vai Antônio, que fazer isso. essa pergunta que Kardec faz, a resposta aqui, ó. Baixa um pouquinho, Mário, a Aqui, ó. resposta. Não, pera, porque tá me. A resposta que eu quero dizer, fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. O homem então acreditaram que eles sempre foram assim. Essa resposta está incrível. É como tu dissesse, só quem estuda a doutrina espírita consegue compreender isso aí pela pluralidade dos mundos e o progresso dos espíritos. Então, nós, na nossa ignorância, e eu nego pela fala do Antônio, não erramos, não criamos isso aí de forma assim, no sentido de subjugar a humanidade. Mas eu penso que eles acreditavam realmente que houvesse, devido a essa resposta que os espíritos dão, de que havia realmente seres puros criados de forma distinta dos demais, que éramos nós, cheios de erros, cheios de imperfeições. E por isso, para mim agora, para mim, Nilce, fica muito claro porque até hoje isso é muito forte nessas religiões. Devido a isso, porque eles não compreendem as vidas sucessivas, eles não aceitam a reencarnação e eles não compreendem a progressão dos espíritos. Para mim ficou muito, muito, muito claro, até no sentido de poder um dia, quando tiver a oportunidade de conversar com alguém, de colocar essa questão que eu não tinha ela assim muito plena na minha cabeça, sabe? E é um argumento muito forte para a gente colocar. Então, você vê que, como eu estava falando, tem muita coisa implícita aqui, né? Porque
o que eu acredito que, principalmente, a definição de Deus são itens que a gente, às vezes, a gente passa batido. Ah, mas por que que eu vou estudar os atributos de Deus? Eu já sei que Deus é perfeito. Não, tem uma implicação enorme, né? Então, e ele vai abordar agora, nas outras perguntas, inclusive isso. Então, você vê que não é à toa, né, a construção das ideias que Kardec vem trazendo. Então, aqui está embutido os atributos de Deus. Como é que um Deus é justo se ele cria um ser privilegiado? Acabou com Deus. Então, qual é o teu Deus? Qual é o Deus que você acredita? Por isso é importante o espírita saber que Deus ele acredita. Se ele acredita num Deus justo, ele não pode falar que o que está acontecendo aqui ou acolá é injustiça. Ele também não pode acreditar que ele nasceu miserável ou que alguém vai sofrer pro resto da vida. Aqui, especificamente no caso, tem aqui embutido escala dos espíritos, tem a lei de progresso, tem uma série de conceitos que só o espiritismo ele vai fazer a gente olhar com esse olhos de ver, né? Porque eu gosto muito de parafrasear, agora não vou lembrar o autor, mas eu sempre ouvi assim: o óbvio só é óbvio para mentes preparadas. Por quê? Você pega um texto, lê e você interpreta, né? Então, agora, o Kardec fornece, né, esses conceitos para que a gente possa fazer um raciocínio mais limpo do que ele está trazendo. E eu gostaria de comentar um pouquinho também o que o Antônio trouxe, que eu acredito que foi bem oportuno. Eu acredito sim que houve um sentido de dominação, mas não foi sempre assim. A gente tem que lembrar que muitos espíritos que hoje estão encarnados aqui, no mundo de expiação de provas, esse mundo não vai ficar o tempo todo do jeito que está. Nós vamos chegar num ponto que ele vai passar pelo processo de progressão. Nós vamos nos tornar moradores, a humanidade, de um planeta de regeneração, um planeta depois feliz, e a gente vai progredindo. E os espíritos que não se adequarem nessas vibrações, pela sua moral ainda muito duvidosa, espíritos ainda muito arraigados em conceitos, ou seja, espíritos refratários, no geral, o que acontece com eles? Eles, aí entra mais uma justiça de Deus. Ah, eles são exilados, eu não gosto dessa palavra, degradados, sabe? Eles são, então, colocados a uma prova e uma missão. Expiação, prova, reparação, missão, é tudo isso. Eles vão para outros mundos mais atrasados porque eles não cabem mais aqui. Eles não tem mais como eles conviverem porque eles estão fora da sintonia. Outra coisa importante, a gente não lembra que o perispírito é formado pelo fluido cósmico de cada globo? Como é que um espírito desse vai vestir, usando, parafraseando agora a parábola de Jesus, como é que ele vai estar no banquete de núpcias se ele não está com a roupa adequada? Então ele vai ter que pegar a roupinha dele, que é o perispírito, que é mais denso, que ele não vai se adequar a esse festim. Ele vai ser convidado, então, como missão e mais uma oportunidade pela justiça e pela bondade de Deus, a auxiliar espíritos mais atrasados. Aí eu entro na questão que o Antônio levantou. Eles, no começo, eles receberam essa missão. Muitos continuaram orgulhosos e apegados às coisas. Então, eles formam as chamadas seitas onde só há os iniciados, onde só eles detêm o conhecimento e o poder e acabam dominando povos. Jesus combateu essa hipocrisia dos fariseus justamente por causa disso. Jesus não falava com essas palavras, mas está muito bem entendido nas entrelinhas. Ele falava para os fariseus: vocês são hipócritas, porque vocês sabem, vocês têm conhecimento. O que vocês estão fazendo com esse conhecimento? Todos os órgãos que eram jogados ali no,
na caixa de oferendas, que todas aquelas doações, aquelas oferendas, né, que Jesus inclusive fala que aquela mulher, aquela viúva que deu a única moedinha que ela tinha, né, Óbulo, contribuiu mais. óbulo. O óbolo, mas tem o lugar da caixa lá, que depois a gente lembra. Ou seja, aquele dinheiro todo ali, sabe para que era? Era justamente para ajudar as pessoas mais necessitadas, principalmente aquelas mães que perderam filhos e filhas para a escravidão. Então, eles tinham conhecimento, eles tinham. Mas o que acontece com esses espíritos? Refratários, continuam refratários e orgulhosos. Então, a dominação acontece por um grupo de espíritos que ainda não aprendeu a lição. Ah, então é uma injustiça. Não. Porque cada ação que parte da gente vai gerar uma reação, essa reação, ela também é uma prova para o outro. Por isso que Jesus vai explicar isso numa outra parábola, né? O que ele vai falar? O escândalo ainda é necessário entre vós pela condição moral de vocês. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. E ele não conclui essa frase à toa. Ele quer dizer que não se pode justificar o mal porque então eu estou fazendo parte aqui, então, né? Não. Então a gente pode pensar, né, que houve sim uma chance desses espíritos se retratarem com eles mesmos, de usar fraternidade, de usar, né, o auxílio a, a, a transmitir o conhecimento, a fazer o desenvolvimento. Vou fazer uma aspa aqui e vou fechar minha sala para dar bom dia para o Fernando. Hoje eu acordei e aí eu fui escovar o dente e peguei o celular. Curiosamente, apareceu um vídeo do. Poxa, eu falei hoje para você. Um antropólogo brasileiro, depois eu lembro o nome dele, ele estava falando assim, que é lógico que tem um contexto, né? Não vamos pegar o pé da letra, mas uma coisa que o que ele falou é uma realidade. Ele falou que toda a miséria do mundo foi criada pelos brancos, pelos povos brancos. O que ele quer dizer é pelo branco, o rico, o europeu. Por quê? Porque onde eles foram colonizar, eles viram um povo feliz, que estava vivendo em harmonia com a natureza, e eles não se contentam com aquilo. Eles não se contentam em chegar lá e ajudar aquele povo. Já pensou se a gente tivesse chegado na África, se a gente chegasse nas Índias, no Brasil, e com toda a tecnologia e conhecimento que a gente tinha, ajudado aquelas comunidades a se transformarem, levar o progresso e saber explorar toda a riqueza que existe? Não. A gente chega lá, a gente aprisiona, coloca ele como escravos e a gente rouba tudo que tem lá, né? Pegar, no lugar de branco e europeu, vamos pegar esses espíritos refratários. Esses espíritos que não se adequaram a um mundo onde o qual eles não tinham a veste nupcial para fazer uso da parábola, e eles vêm para cá. Continuam errando. Agora, não são todos. Porque uma boa parte desses espíritos, eles aprenderam a lição. E voltam e eles têm o acesso a outros mundos porque eles resolveram mudar de roupa. Tanto é que muitos desses voltam à Terra em missão para ajudar no progresso, coisa que eles não fizeram quando eles tinham que fazer. Olha só o que a doutrina espírita nos dá. Quantas reflexões a gente não pode tirar quando você tem essa visão mais ampla que o Espiritismo nos dá? Então, agora, esses conceitos, aí no século XIX, a gente já está quase que no final de um período Parou de novo de ali aqui. intensa Parou de novo. dominação da igreja. Já se começa a ter um pouco mais de liberdade. A gente vai lembrar que a última, ou praticamente a última condenação à fogueira foi de Giordano Bruno, século XVII. Aquela época já era meio antipático você queimar pessoas. Aí eles passaram a queimar livros, como foi lá em Barcelona com o livro de Kardec, quando o La Chatre pede aquela remessa.
Então, você começa a sair daquela obscuridade, e o Kardec ele é pioneiro quando ele vai lançar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele está fazendo ali o quê? Ele está fazendo um estudo comparativo das religiões, do paganismo, e no final ele apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando ele apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, toda essa base, todo esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui só é possível porque a gente tem a escala Parou de espírita, novo. a gente tem a progressão dos mundos, a gente consegue ter esse entendimento. Deixa eu tentar fazer pelo celular Aí a gente começa a ter ser um melhor. pouco mais de liberdade para poder respirar e falar, olha, não é isso aqui, né? E é o que o Kardec está fazendo, e está fazendo muito bem feito, né? Eu acho que foi muito bom a colocação do Antônio, né? Essa reflexão que a gente fez realmente. Muito bom. Bem, vamos seguir então. É muito bom, então, essas nossas reflexões. Vamos seguir aqui com o texto e vamos então para a pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra, olha só a insistência de Kardec, porque ele está pegando todos os termos dogmáticos, né, que a igreja traz. Então, como é que a gente pode entender essa palavra demônio? Mas ele quer saber no sentido que se dá essa palavra. E qual é a palavra, qual é o sentido que se dava a essa palavra, né? Os anjos que são decaídos, os espíritos que foram criados para o mal, né? Enfim. Então, vamos ver a resposta dos espíritos superiores. Se houvesse demônio, aí os atributos de Deus, né? Se houvesse demônio, seria obra de Deus. Bem, deixa eu fazer só alguns comentários aqui antes de a gente ler na íntegra. Quando ele fala, quando ele responde, se houvesse demônios, seria obra de Deus. Isso daqui é uma questão capital aqui. Por quê? Porque Deus, para ser Deus, ele tem que ter criado tudo. Se ele não é criador de todas as coisas, alguém criou ele, ou existe outro que também cria. Então, se Deus é único, onipotente, aqui entra de novo atributos de Deus. Então, qual é o Deus que a doutrina espírita nos apresenta? Né? Então, se houvesse demônios, seria obra de Deus. Porque uma das questões que os materialistas eles trazem para falar que não existe Deus é porque eles partem do princípio que no mundo existe o mal. Se Deus criou tudo, ele criou o mal também. Se Deus criou o mal, ele é mal. Vamos para a doutrina espírita? Pô, olha só, a doutrina espírita é a única filosofia que resolve essa questão. Porque nós acreditamos no mal, a gente usa o termo mal para diferenciar o que é bem, o que é bom. Mas nós acreditamos no mal em si, nós acreditamos na ignorância. A partir do momento que aquele espírito ele tem um entendimento, ele volta para o caminho do bem. Ou seja, ele retorna para as leis de Deus. Porque se ele não retornar, ele vai ficar em sofrimento. Até que pelos seus próprios esforços e pelo seu livre-arbítrio ele mude. Então, aqui a gente já entra numa questão que entra os atributos de Deus, né? Porque se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente votados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo
pelas abominações que cometem em seu nome. Então, aqui ele já está direcionando, né, o que é o demônio, né, o que é um espírito mau. Né? Ele fala, se existe, existe no teu mundo, que é um mundo inferior. Existem ainda espíritos voltados para isso. Bem, Kardec, mais uma vez, mediante essa resposta, ele vai então fazer o seguinte comentário. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, pois a palavra daimon, da qual se origina, significava gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. A gente vê Sócrates usando muito esse termo, né? Quando ele fala do daimon, ou um bom gênio. Então, o problema é o uso das palavras na concepção moderna. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, de toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Essa é a proposta do Espiritismo. Fazer uso da razão. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha nesse ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados que desconhecem os atributos de Deus e admitem em suas crenças divindades malfazejas, também admitam demônios. Mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres votados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos no sentido de que ele dava a palavra demônio, ele, Jesus, dava a palavra demônio? Não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem? E dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além desta passagem. E aí Kardec vai trazer a passagem que está em Mateus, no capítulo 24, em dois versículos, o 29 e o 34, que diz: Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? A gente sabe que é impossível isso acontecer. Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Se, pois, em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com o demônio o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome, com a diferença, porém,
de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que devem suportar e que, por isso, as sofrem por mais tempo, mas que também alcançarão a perfeição, desde que o queiram. Poder-se-ia, então, aceitar a palavra demônio com esta restrição. Porém, como a entendem atualmente, poderia induzir ao erro, levando à crença na existência de seres especiais criada para o mal. E como ele fala, né? Fizemos com o demônio a mesma coisa que se fez com o anjo. Um foi criado para o mal e o outro foi criado para o bem. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram com a figura de um velho segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, ou espíritos puros, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, emblema das paixões inferiores. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Aqui, Kardec encerra essas perguntas com relação a esse tema, fechando assim esse capítulo, primeiro do livro segundo. A partir daqui, nós entraremos no capítulo segundo, Encarnação dos Espíritos, cena dos próximos capítulos, porque a nossa temática ainda não terminou. A gente ainda vai ter tempo para a gente discutir um pouco e depois apresentar esse tema, que será o resumo do nosso estudo, como a gente anunciou na introdução do estudo de hoje. Na verdade, tem uma questão que eu fico pensando, né? Ao estudar Santo Agostinho, nos livros dele, ele trata do mal. E o mal ele coloca como se são as almas que se afastam das leis divinas. A mesma coisa que o Espiritismo. Interessante. Ele já tinha as intuições de muitas coisas, mas até aproveitando de novo, né, aquela deixa lá do Antônio, né? Muitos homens usaram a religião para dominar, mas nós temos muitos homens dentro da igreja que eles foram sinceros na sua fé. Eles acreditavam nesses conceitos, né, e acreditavam com uma sinceridade, porque eles ainda não tinham esse raciocínio lógico. Muito embora muitos desses espíritos, como Santo Agostinho, já tinham as suas intuições e seus conhecimentos. Eles podem ter errados em outras coisas, com relação às doutrinas que a igreja propunha, mas ele não fez isso de propósito. Era uma visão que ele tinha. Então, agora, a gente se lembrar quem foi Santo Agostinho. Um homem que conseguiu superar as suas vicissitudes e se tornar um homem que se tornou, já foi uma caminhada longuíssima numa única encarnação. Agora, depois de encarnado, quando ele pode estar livre dos preconceitos, livre né, da materialidade, com certeza ele deve ter vislumbrado coisas que não se permitia por causa
dos preconceitos, do apego e da falta do entendimento, né? Tanto é que quando Santo Agostinho reaparece na codificação espírita, ele já aparece de uma outra forma, com outros pensamentos. Uhum. E uma coisa curiosa, já que a gente trouxe a imagem, já que a gente evocou, né, a ideia de Santo Agostinho, uma coisa também que é muito importante de chamar a atenção, vocês como espírita já devem ter escutado isso, né? Ah, mas tem um monte de santo aí dentro, né, do espiritismo. É São Paulo, é São não sei o quê, né, Fénelon, né, é São Luís, que foi canonizado, né, que era abade, enfim. Aí, uma coisa curiosa, se você fizer uma pesquisa desses espíritos que estão na, na codificação espírita, e por isso que é uma coisa importante a gente entender quem foram esses homens e olhar para eles agora como espíritos, você vai ver que, apesar de eles terem feito parte da igreja, eles já destoavam completamente das ideias da igreja, trazendo coisas novas. Nos seus ensinamentos, ainda dentro do seio ele já tinha uma visão muito mais aberta das coisas. Por isso que você vai ver casos de espíritos que desencarnam, estando no seio da igreja, porque agora eu não vou lembrar dos nomes, mas tem casos de espíritos, e não são poucos, que o tempo de desencarne é muito pouco da data que eles falecem e da data que eles aparecem na codificação espírita. Então você vê que eles nem precisaram de tanto tempo na erraticidade, né? Então, é uma coisa interessante da gente ver como o espírito também, né, corrobora com aquela ideia que ele estava falando, que muitos desses homens tinham uma fé sincera. São Luís, que foi o patrono, digamos assim, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não confundir com o Luís XI. Esse São Luís é o Luís nono, né, se eu não me engano. Esse, oi? É o nono, né? Esse São Luís, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu ficava pensando, poxa, além de ser da igreja, ele participou de duas cruzadas. E a gente sabe a violência dessas cruzadas na Idade Média. Se nós tivermos o trabalho de olhar a vida desses homens, a gente vê que, mesmo dentro daquele contexto, eles se destacaram pela sua fraternidade, pela sua bondade, e eles estavam no seio da igreja, acreditando no que eles estavam fazendo. Eles foram sinceros na sua fé. É, com esses estudos todos, o meu espírito fica um pouco angustiado, porque cada vez que eu estudo, cada vez eu enxergo que eu tenho mais coisas para estudar. Eu acho que vai demorar pelo menos uns 2000 anos para eu entender a doutrina espírita. Fernando, eu poderia dizer para você que essa sua angústia aí, ela só vai aumentar, mas também aumenta o sentido de consolação e esperança, porque a doutrina espírita não nos engana, mas nos dá o destino final, que é de todos nós, independente disso. Mas a coisa mais. E aí está ligada essa questão que eu vou falar aqui dos nossos estudos, e eu me refiro aqui à questão 129, quando diz: os anjos também percorreram todos os graus. E aqui a parte que eu quero enfatizar é: uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Aí nos comentários, no penúltimo parágrafo, o, há uma passagem aqui, quase no final do segundo parágrafo, aqui na minha obra original,
o Kardec diz, são esses os espíritos imperfeitos. Nós sabemos que o planeta Terra é um mundo onde a grande maioria dos espíritos são espíritos imperfeitos, né? E essa questão da transição planetária é que, evidentemente, é que eventualmente nós vamos chegar num nível em que esse número de espíritos menos perfeitos vai superar os. Então ele diz aqui, são esses os espíritos imperfeitos que protestam contra as suas provações e por isso as sofrem por mais tempo. Então aí a gente se tem um entendimento do quão grande é essa palavra, quão significativa e influente essa palavra resignação na nossa jornada evolutiva, porque nós todos somos espíritos imperfeitos, e todos nós sofremos enormemente. Essa angústia mesmo aí, Fernando, é um dos sofrimentos, e aqui eu não falo só sofrimento de dor, de enfermidade, não é sofrimento de vários. E quando a gente se resigna, a gente aceita isso e a gente trabalha por superar. E a revolta e a falta de resignação é uma revolta contra a própria divindade, contra Deus, que não nos leva a lugar nenhum, a não ser nos atrasarmos nesse nosso processo evolutivo que deve ser contínuo para que nós cheguemos mais depressa ao objetivo final, como chegaram alguns espíritos que nós admiramos e sabemos por quê. Era isso. Bem, eu levantei a mão, na verdade, para falar, e agora a gente vai apresentar, então, é, nós vamos então apresentar um pouco dessa temática nas outras obras de Kardec. Anjos e Demônios. A descrição do tema Anjos e Demônios, feita por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 1º, item 8, parágrafo, ou seja, pergunta 128, que foi o que a gente acabou de ler, estabelece que os anjos, arcanjos e serafins não são uma categoria especial de seres, mas sim espíritos puros, aqueles que alcançaram o mais alto grau da escala espiritual e reúnem todas as perfeições. A partir dessa premissa, Kardec desenvolve e aprofunda o tema em suas obras subsequentes, fornecendo uma visão mais racional, lógica e consoante com a bondade de Deus. O desenvolvimento deste tema em obras posteriores foca essencialmente na destruição da ideia tradicional de seres criados para o mal, os demônios, e na racionalização da hierarquia espiritual, anjos, baseada no progresso das almas. Primeiro, rejeição da criação de seres para o mal. Kardec e os espíritos rejeitam a ideia de que Deus criaria seres destinados perpetuamente ao mal, ou seja, os demônios, pois isso negaria a bondade e a justiça divina. O Espiritismo sustenta que o conceito de anjos e demônios, conforme concebido pelas religiões pagãs e, em parte, pela Igreja, supunha que esses seres constituíam uma criação separada. Nós colocamos essas notas aqui para indicar de onde que vem esse raciocínio. Isso daqui está justamente no primeiro capítulo da parte primeira do Livro dos Médiuns, A Espíritos. Né? Então, lá no item 2, notar que a incredulidade com relação ao local das penas e recompensas é provocada pelo fato de umas e outras serem apresentadas, em geral, em condições inadmissíveis. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte delas está subordinada ao estado moral de cada uma, que a reunião das almas boas e afins constitui para elas uma fonte de felicidade, que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem, e todo mundo compreenderá sem dificuldade.
Dizei também que as almas não atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam para se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Que os anjos são almas que alcançaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir desde que tenham boa vontade. Que os anjos são mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que sentem que se sentem felizes com o desempenho dessas missões gloriosas e tereis dado à felicidade deles um fim mais útil e mais atraente do que a fazendo consistir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, alcançar o mais alto grau da perfeição, e isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina que os apresenta como seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, tendes aí o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso em suma, podem admitir. Essa outra passagem aqui está no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, Doutrina, no capítulo 9, onde Kardec volta a abordar o assunto os anjos. A crença nos falhos. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja, que os define assim. Extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gouveia, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Pode-se, pois, considerá-la assim como o dos demônios, tirado da mesma fonte e citado no capítulo a seguir, como a última expressão do dogma da Igreja sobre o assunto. É uma nota de Allan Kardec antes dele apresentar esse resumo da pastoral desse Monsenhor. E outro golpe de mestre do nosso mestre é que nesse livro ele vai usar o argumento da própria Igreja, ou utilizar obras, como a gente viu, de Fénelon, né, e de outros que discutem o assunto sobre essa religião. Então, aqui ele extraindo esse trecho, no qual a gente passa a ler. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria eterna. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e condições. Na esfera mais elevada, aparece a existência e a vida puramente espirituais. No último nível, a existência e a vida puramente materiais. E no intervalo que os separa, uma maravilhosa união de duas substâncias, uma vida simultânea e incomum do espírito inteligente e do corpo organizado. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples como ela, e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, mas está associada à matéria servida por órgãos frágeis, limitada em sua ação e poder. Por que não haveriam outras naturezas ainda mais nobres, libertas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes de ter colocado o homem na terra para conhecê-lo e amá-lo e servi-lo, não deveria Deus já ter chamado outras criaturas para compor-lhe a corte celeste e adorá-lo na morada de sua glória? Deus recebe, enfim, das mãos do homem o tributo de honra e a homenagem deste universo. É de admirar que Deus receba das mãos do anjo o incenso e a prece do homem. Lindo. Se os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria coroamento e a perfeição de que era suscetível. Este mundo que atesta a divina onipotência não seria mais obra-prima da sabedoria de Deus, pois nossa própria razão, ainda que fraca e débil, poderia facilmente conceber um mundo mais completo e perfeito.
Então, eu trouxe justamente esses pontos aqui, indicando de onde que vem esse raciocínio, né? A rejeição da criação de seres para o mal. Todo esse texto ele está embutido nas obras de Kardec. E aí ele continua aqui, em contraste, o Espiritismo prova que os demônios são simplesmente almas dos maus, espíritos imperfeitos que ainda não se purificaram. Os anjos são essas mesmas almas, mais purificadas e desmaterializadas que alcançaram o grau mais elevado da escala. Essa visão, que se baseia na grande lei da unidade da criação, elimina a noção de Deus como parcial, pois todas as individualidades se elevam progressivamente do estado de embrião ao desenvolvimento completo. Essa lei de unidade também é explorada na Gênese. Item 2. Desenvolvimento em O Livro dos Médiuns. Em O Livro dos Médiuns, Kardec retoma a definição para reforçar a coerência da doutrina. Ele argumenta que a felicidade dos anjos tem um fim mais útil e atraente do que a contemplação perpétua, que não seria mais do que uma perpétua inutilidade, que é o texto que nós lemos lá acima. É a mesma passagem, né? Está bem completo lá. Os anjos são apresentados como mensageiros de Deus. Os demônios são as almas dos maus que ainda não se purificaram, mas que podem alcançar o mais alto grau, o que se harmoniza com a justiça e a bondade de Deus. Aprofundamento em O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, de 1865, diga-se de passagem, dedica-se ao exame comparado de doutrinas sobre a vida futura, incluindo anjos e demônios. Kardec utiliza a observação dos espíritos para desmistificar a visão tradicional. Primeiro, natureza dos demônios. Enquanto a Igreja afirma que os demônios possuem inteligência idêntica dos anjos, o Espiritismo constata, pela observação dos fatos, que os espíritos inferiores são ignorantes. Seu horizonte moral é limitado e muitas vezes forma uma ideia falsa ou incompleta das coisas, sendo incapaz de fazer tudo que se atribui aos demônios. Ou seja, na própria escala espírita, né, no, na segunda ali dos espíritos bons, a gente vai ver que até ele se tornar um espírito superior, lá no final dessa escala, a gente vai ver que esses espíritos bons, eles são mais bons em moralidade, mas ainda não têm uma inteligência completa. E ele vai, então, seguindo essa evolução e esse progresso. Então, o que ele coloca aqui? Como que a igreja pode afirmar que um espírito que é inferior, ou seja, um demônio, vai ser tão inteligente quanto o humano? Isso choca com a escala espírita. Então, nós vamos aqui para mais uma nota que nós trouxemos aqui para indicar o trecho que é retirado. O Céu e o Inferno, primeira parte, doutrina no capítulo 11º, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Enquanto a doutrina da Igreja atribui aos demônios uma inteligência igual às dos anjos, o Espiritismo não só não equipara todos os espíritos, como constata, através da observação dos fatos, que os espíritos inferiores são ignorantes em maior ou menor grau, tendo seu horizonte intelectual limitado e sua perspicácia restrita, que fazem uma ideia muitas vezes falsa e incompleta das coisas, sendo incapazes de resolver certas questões, o que os impossibilitaria de fazer tudo que se atribui aos demônios. Então, exatamente, está lá no céu e inferno. E por isso que fala, né, que, mas então você vai evocar um espírito, você pode estar evocando um espírito mau e ele vai te enganar. Ao contrário, quando você faz um estudo profundo sobre a escala espírita, o que é importantíssimo para a gente identificar a identidade desses espíritos, a gente vai reconhecer nos ensinamentos desses espíritos muitas coisas interessantes, mas encontraremos muitas falsas ideias
em muitas ideias dogmáticas e errôneas. Segundo, moralização. A nova revelação traz ideias mais sensatas sobre a vida futura, mostrando que cada um alcança a salvação através de suas próprias obras. A doutrina espírita afasta o aparato fantástico criado pela imaginação dos homens em relação ao estado futuro da alma, apresentando-o como consequência lógica da vida eterna. Aqui a gente vai citar o céu e o inferno, a nota localizando na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte doutrina, dessa vez no capítulo 8º, doutrina das penas eternas. A nova revelação, ao proporcionar ideias mais criteriosas acerca da vida futura, e ao provar que podemos alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição ainda mais acirrada por fazer secar uma importante fonte de receita. Ele está falando do quê? Está falando da igreja, né? Assim, é toda vez que uma descoberta ou invenção vem promover uma mudança nos hábitos, aqueles que vivem dos antigos e onerosos esquemas os defendem, desabonando os métodos novos, mais econômicos. Pode-se crer, por exemplo, que a imprensa, malgrado os benefícios que traria à humanidade, tenha sido aclamada pela classe numerosa dos copistas? Não. Este certamente a detestavam. Assim também deve ter sido com as máquinas, as estradas de ferro e inúmeras outras coisas. Lendo aqui, eu lembrei das viagens que Paulo de Tarso imprimiu. Quando ele chega exatamente ali em Corinto, ele praticamente ele é quase que linchado lá. Por quê? Se ele apresenta um único Deus, o que aquele pessoal que vivia de venda das imagens de vários deuses que eles apresentavam ia viver de quê? Jesus também não combateu esse comércio das coisas na casa de meu pai. Ou seja, essas ideias vão mexer com o status quo daqueles que não querem, né, dos espíritos refratários. Então, vamos trazer essa segunda nota, indicando dessa vez o livro dos espíritos. E aqui a gente está no livro 4º, Esperanças e Consolações, capítulo 2º, Penas e Gozos Futuros, Natureza das Penas e dos Gozos Futuros. Lembrando que esse capítulo inteiro é a base do céu e inferno, né? Bem, vamos ler o que traz esse trecho. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais em teoria, mas como realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, ao mesmo tempo mostram-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. E, embora despojadas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, não deixam de ser menos penosas para os que fizeram mal uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. Ou seja, são consequência lógica da vida terrena. Quarto, a doutrina dos anjos caídos em A Gênese. O desenvolvimento mais significativo sobre essa temática ocorre em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, primeira a quarta edição, de 1868, que inclui um capítulo sobre a doutrina dos anjos caídos. Esse capítulo está lá, no capítulo 12º, Gênese Espiritual. A evolução da ideia dentro desse capítulo. Kardec lembra que, em 1862, havia publicado um artigo na Revista Espírita sobre a interpretação da doutrina dos anjos caídos, apresentando-a apenas como uma hipótese ou opinião pessoal. E essa Revista Espírita é a de janeiro de 1862. O título é Ensaio de Interpretação sobre a Doutrina dos Anjos Caídos.
Então, você vê como a revista espírita ela foi a base para o desenvolvimento e amadurecimento. Nós estudamos hoje, no livro dos espíritos, aquelas questões. A gente está vendo um desenvolvimento no livro dos médiuns. A gente viu no Céu e Inferno. E aqui, na Gênese, e ainda na Revista Espírita. Por quê? Porque em 62, ele lançou isso como uma hipótese ou opinião pessoal. Porque, olha, Kardec, a gente, no outro estudo, a gente lembra que a gente estava falando sobre o instinto e inteligência. Você lembra que nós lemos uma comunicação de São Lázaro, ou de Lázaro, né? Que o Lázaro ele vai falar que o instinto leva a gente ao mal. O Kardec, ele discorda de Lázaro, né? Ele publica esse artigo na Revista Espírita, ele discorda de Lázaro e coloca uma observação. Então, o Kardec ele era muito cuidadoso, então não era porque era o espírito fulano de tal que falou que ele aceitava. Ele entende que aquela opinião daquele espírito era de acordo ainda, e ele explica isso na observação, de acordo com a visão daquele espírito. Mas por que que ele discorda de Lázaro? Porque não foi só ele. Outros e muitos outros espíritos se manifestaram contrário àquela opinião. Então ele fez o quê? Justamente o controle universal desses ensinamentos. Então, quando ele publica em 62, como hipótese de opinião pessoal, até 68 ele conclui que ele pode, então, não usar mais isso como hipótese, mas sim como uma tese. E ele coloca ali, né, realmente como um assunto já confirmado, né? A gente vai falar sobre isso, a confirmação pela concordância. No entanto, ao redigir a Gênesis, cerca de 6 anos depois, ele afirma que essa teoria, por ser a mais racional e conforme a soberana justiça de Deus, foi aceita pela imensa maioria dos espíritas e confirmada pela generalidade das instruções dos espíritos sobre o assunto. A hipótese inicial alcança, assim, a condição da doutrina confirmada pelo controle universal. Portanto, a doutrina dos anjos caídos é desmistificada e explicada pela pluralidade das existências. Não são seres que pecaram e foram derrubados, mas sim espíritos que se atrasaram no caminho do progresso. Conclusão: unidade e progresso. Em resumo, Kardec desenvolve o tema Anjos e Demônios em suas obras posteriores, como o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, ao enquadrá-lo nos grandes princípios do Espiritismo: progressão e reencarnação, unidade da criação, lógica e razão, né? Porque isso daqui, esse fechamento é importante, porque não basta, isso daqui é uma grande lição para a gente, porque não basta um espírito, por mais superior a nós, né, que eu falo, superior a nós, seja um mentor de uma reunião, e às vezes ele não vai falar isso para te enganar, ele pode estar equivocado. Uma outra coisa muito importante da gente observar, né, a confirmação pela concordância, que não é só concordância dos espíritos. Porque quando ele redigiu a Gênese, depois de 6 anos, primeiro, é mais racional e conforme a soberana justiça de Deus, mas também foi aceita pela imensa maioria dos espíritos. Ou seja, como é que ele fez? Ele consultou cada um? Não, a revista espírita. Ele recebe as comunicações pela revista espírita. E ele tem os pares dele também na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o que eu quero fechar o nosso pensamento no estudo de hoje é: não basta passar somente pelo controle universal, que é muito importante. Mas já pensou se toda reunião a gente tiver uma questão e a gente entregar para os espíritos? Veja bem, nós temos os princípios básicos da doutrina espírita: progressão, reencarnação, unidade da criação, lógica, razão, o perispírito, imortalidade da alma. Todos esses conceitos, quando o espírito trouxer um ensinamento, ele encaixa em todos esses elementos básicos. Então, por algum motivo, Kardec não tinha fechado esse quebra-cabeça em 62. Ele continuou fazendo a sua pesquisa, quando tudo encaixa, aí ele publica. É uma grande missão.
Mais uma vez, é com imensa alegria, gratidão pela participação de todos, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês. Lembrando que nós encerramos, então, esse primeiro capítulo do livro segundo, que é o livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Nós encerramos o primeiro capítulo, Dois Espíritos. Lembrando que o nosso próximo estudo, a gente vai entrar, então, no capítulo segundo, Encarnação dos Espíritos. Anotem aí na agenda de vocês. Nós vamos ter 3 temáticas, né? Finalidade da encarnação, da alma e materialismo. Então, meus queridos amigos e amigas, nós nos encontramos no próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até mais. Até o próximo estudo.